Boa noite, alunos, tudo bem? Como que vocês estão? Então, hoje nós vamos falar, na matéria da Inovações e Tecnologia, um pouquinho do histórico e do avanço do Brasil rural. Como base, um artigo publicado neste mês, março de 2020, né? Intitulado Brasil Rural, do passado agrário ao sistema agroalimentar global, falando da década de 1970 até o ano de 2018. Então, com a recomendação da leitura, eu já coloquei lá no estúdio também o artigo intitulado Brasil Rural, do passado agrário ao sistema agroalimentar global, da década de 70 até 2018. Nós podemos verificar, é um artigo bem atual. Então, falando um pouco do Brasil rural antigo, né? Como nós vimos em história, lá no ensino médio também, né? Nós podemos verificar, né, que na década de 70 o Brasil era espantosamente modesto. Então era aquela agricultura bem antiga, bem primitiva, né? Era extremamente primitiva e tinha um vasto ambiente assim que não era utilizado ainda, era terras que não tinham donos, por exemplo. Então ele tinha uma relação extremamente primitiva, né? Não possuía base tecnológica e as relações comerciais eram relativamente reduzidas, né? Então o Brasil não tinha tanta parceria internacional. Então, no mercado externo, né, tinha três principais produtos que eram exportados, né, sendo o café, teve quase um século, né, do cultivo do café, que era predominante aqui no Brasil, seguido, né, do açúcar, e por terceiro era o cacau, né, que jamais atingiu mais de 4% do valor total das exportações agrícolas, né. Então, nós vemos que desde as navegações marítimas e ao longo de todo esse tempo, né, o Brasil teve o seu histórico rural, né, muito enfatizado. Cada época era uma cultura, por exemplo, primeiro foi o café, depois veio a cana-de-açúcar, grande exploração na região sudeste, o cacau também. E com isso, né, teve um avanço rural. Então, o quadro político era muito atrasado ainda, né? Nas regiões rurais não existiam direitos, né? Então era os latifundiários que predominavam nessa época, né? E não tinha essa questão política, né? No plano social e político não tinha esses direitos tanto para os grandes produtores quanto para os pequenos e médios produtores. Então a estrutura da justiça, né, no vasto interior brasileiro, que ainda não era totalmente assim predominado pela agricultura, né, era virtualmente nenhum. E os conflitos nas regiões rurais, né, eram invariavelmente resolvidos pela força bruta, né? Então era assim que acontecia no passado. Então os grandes latifundiários predominavam, acabavam resolvendo esses conflitos, né, com os pequenos produtores na força bruta, e esses pequenos produtores, o que eles faziam? Eles se mobilizavam para outras regiões que ainda não tinha predominância. Então, quase sempre, né, predominaram os recursos políticos mobilizados por grandes proprietários de terra, né, e a forma de protesto social dos trabalhadores rurais e os pequenos produtores eram fortemente reprimidas. A maioria da população rural era extremamente pobre, né, a toda a todo o manejo das lavouras que eles tinham eram pequenas coisas, pequenas lavouras e era tudo manual, né? O antigamente também as famílias eram maiores, eram 10 a 12 filhos, né? Tinha uma mão de obra maior do que no atual. Então, para garantir o acesso a uma parcela, o recurso às migrações como fuga, né? Então, tem bastante a questão da migração italiana, da imigração alemã, né, que vieram para o Brasil nessa época também, né? Lá eles vieram fugindo da guerra. E o que os grandes latifundiários prometeram para eles lá, os portugueses prometeram para esse pessoal? Ah, vão lá para o Brasil, porque lá você vai ter direito a um pedaço de terra, vai ter direito a material para trabalhar, enxada. E chegaram aqui, então era uma minoria, e o que aconteceu? Eles resolveram na força bruta, acabavam fugindo, e teve essa migração italiana para várias regiões do país, então, assim como outras culturas também.
alemã, polaca, ucraniana, né? E cada cultura tem a sua história e a sua predominância em algumas regiões, né? Então eles iam para terras livres, né? Que parecia ser a única alternativa disponível. Eram regiões rurais que ainda não tinham sido exploradas. E vindo um pouco então para o Brasil mais atual, o que aconteceu no decorrer, né, da década de 70 até os anos 2000, 2018, até a atualidade, né? O modo atual do Brasil rural não dá para se comparar antigamente, né? Não pode ser comparado, né? Principalmente pelas estruturas, as diferenças são muito grandes, né? O Brasil atual, ele é amplamente tem comércio, a relação externa com outros países é muito grande, cresceu demasiadamente, né? Então, o Brasil emerge atualmente como um dos maiores produtores mundiais de alimentos, né? Tanto na questão de fruticultura, observamos que o Brasil tem commodities, né, como soja, como milho. A questão da produção do etanol também vem crescendo bastante no país. A questão do boi gordo, né, que tem o seu comércio também no mercado da Ibovespa. Então, aqui, ó, sendo provavelmente o único dos grandes países com um forte setor agropecuário, né? Então, a presença do agronegócio, a porcentagem do agronegócio no PIB brasileiro dá mais de 70%, que é responsável, né, pelo produto interno bruto na relação do país. Então, o setor do agronegócio evoluiu muito, a questão de grande estrutura, né? A questão da exploração de área também, né? O Brasil cresceu muito, atualmente vem crescendo muito a questão de pastagem na Amazônia, né? A destruição da Amazônia, a derrubada das florestas, ainda tem essa exploração extensiva, pastagem extensiva, a produção de gado, a questão da fruticultura que vem crescendo no Vale de São Francisco, né? A fruticultura de clima temperado era antigamente se refere a uns 4, 5 anos atrás, a concentração dela era aqui no sul, agora o Vale de São Francisco está conseguindo fazer a produção de pera, de ameixa, de pêssego. Eles só fazem a manipulação com o sistema de irrigação. Então, nós conseguimos observar, né, a grande exploração no setor agropecuário e em todas as regiões do país. Então, o crescimento das cadeias produtivas é a presença de grandes empresas, inclusive multinacionais. Então, no decorrer da década de 70 até o atual, o que aconteceu? Teve essa expansão de território no setor agropecuário, cresceu essas cadeias produtivas, né? Foi para vários, não ficou só tipo no café, cacau, na cana-de-açúcar, né? Iniciou o plantio da soja, o cultivo do milho safrinha, feijão, essas grandes culturas, a questão do setor agropecuário também, a questão produção de leite, produção de suínos, aves, a questão da gordura do gado de corte e a questão, inclusive, né, de multinacionais. Começou essa parceria, essas grandes empresas. A expansão econômica recente, em especial a disseminação tecnológica, foi embutido, então, o milho transgênico, a soja transgênica, a disseminação tecnológica entre a camada de produtores rurais de orientação mais empresarial. Então, os produtores rurais vieram tomando essa consciência de que não é uma simples área rural, de que não é simples uma fazenda, é um empreendimento rural. E crescentemente integrado aos mercados globais, né? E essa produção da soja, por exemplo, a produção da soja é uma commodity atualmente. Então, o que aconteceu nesses últimos dias, né? O dólar chegou na casa dos R$ 5 e a questão da comercialização da soja também favoreceu o preço. A saca estava na semana passada entre R$ 85 e R$ 90. Então, quem está colhendo nessa época acaba tendo um bom preço no momento da venda. A tecnologia e a globalização têm tido um forte impacto na distribuição das proporções da renda nacional.
Prevalece atualmente uma ampla mobilidade de trabalhadores rurais. O que acontece? Esses trabalhadores saem das suas regiões que não há oportunidades e trabalham por um período, que nem colheita de maçã, é um período de janeiro até abril. Então, algumas pessoas se deslocam das regiões, vai até o setor, até o local que tem essa produção, tem essa oportunidade, faz esse contrato temporário, participa da colheita e depois retorna para suas casas, né? Antigamente tinha não havia, né, transporte, impedia essa mobilidade, também o contato. Hoje em dia você consegue mandar uma mensagem lá para o outro lado do país, facilmente a pessoa já responde. Antigamente era por carta e demorava semanas até meses para retornar uma resposta. Então, a estrutura de produção do sistema agroalimentar brasileiro, o qual se torna diversificado, flexível e simples aos sinais do mercado, além de mostrar sinais crescentes de sofisticação adaptativa. Então, o agronegócio veio se adaptando, juntamente os produtores rurais vieram se adaptando de um meio no qual a exploração não era tão vasta, a questão da área rural era pouco explorada, e vem aumentando essa exploração ao longo desses anos, né? Sua principal evidência é a integração aos mercados mundiais, então nós na década de 70, onde era só 3 principais produtos exportados, atualmente nós temos uma inúmera questão de frutas, banana, laranja. A cada 10 copos de suco tomado no mundo, 7 é brasileiro. É oriundo do cultivo de laranja aqui no Brasil, né? Então, na esteira da globalização, um fato de imensas consequências para o setor agropecuário do país. Então, para essa primeira aula, eu fiz uma pequena introdução sobre o Brasil no passado, né? Brasil antigo, Brasil rural antigo. Mostrei como foi um pouco dessa evolução até o momento atual, mostrando, né, a diferença entre um país onde era pouco inexplorado na década de 70 e toda essa atualização até o momento, né, toda essa globalização, a disseminação da tecnologia dentro da propriedade rural. E para a próxima aula, nós vamos continuar falando sobre as tendências de médio prazo e a tecnologia da informação para a agropecuária, né? Como tomada de decisão, o que é necessário. Agradeço a atenção de todos.